Eu queria, nesse momento, apresentar para vocês o nosso primeiro palestrante, Tiago Marçal Ricota. Ele é arquiteto e urbanista, mestre em planejamento e tecnologia pelo IPT São Paulo. Atualmente é gerente de projetos da Bra Software Informática, sendo responsável pela gestão técnica e entrega dos projetos de implementação BIM em diversas empresas e entidades. Tiago, por gentileza, vamos recebê-lo aqui para a sua primeira fala. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Inova Day, compartilhando um pouco da experiência que a gente vem adquirindo aí nos últimos anos. E o tema da palestra hoje é falar um pouco de BIM, conceitos, aplicações e o estágio de adoção em vários países e até no Brasil. A gente vai falar, então... A agenda da apresentação vai ser falar um pouco dos conceitos, definição do que é BIM, um pouco do histórico do termo, evolução tecnológica, aplicações para projetos, construções e operação, e contar um pouco de dois casos interessantes no mundo, que é o caso de Singapura e o caso do Reino Unido, e dar uma pequena fala aí sobre o BIM no Brasil. Bom, falando um pouco então do termo, o termo BIM, eu gosto muito de contar essa história, porque ela nasceu lá com o Chuck Eastman, em 1975, onde ele teve uma ideia do que viria a ser o Building Description System, descrição dos sistemas da construção, né? O Chuck Eastman ele foi um dos primeiros caras que realmente parou para pensar que algum dia, lá no futuro, ele estava em 75, computadores começando e tal, ele parou para pensar que algum dia no futuro você poderia fazer um modelo 3D de uma edificação e colocar uma informação que seria útil para fazer diversos usos, como quantitativo, orçamento, etc. E esse termo ele foi evoluindo para Building Product Models nos Estados Unidos, para Product Information Models, para Building Modeling com Robert Ash, em 1986, até que, em 2002, o Jerry Lasering, que é um dos professores da Universidade de Princeton, ele fez um artigo muito interessante chamado Comparando Bananas e Maçãs. Porque todos esses termos, eles diziam mais ou menos a mesma ideia, que seria Building Information Modeling, modelagem da informação da construção, segundo a BNT 15965, onde, cada país ter um termo, ele foi o primeiro cara que realmente unificou esse termo e cunhou como Building Information Modeling de uma forma unificada para todos os países, porque cada país estava com um termo diferente. Então, agradecemos o Jerry Lasering pelo termo, e como evolução, o que é o BIM na prática, né? Como o Building Information Modeling, a gente tem esses exemplos, por exemplo, é uma modelagem 3D, onde eu subo o meu empreendimento, consigo enxergar o meu empreendimento de uma forma muito mais clara, e a partir disso eu coloco toda a informação necessária para cada elemento construtivo dentro do meu modelo. Então, eu tenho aqui esse primeiro exemplo aqui do canto superior esquerdo, é o modelo da Vila dos Atletas, no Rio de Janeiro, agora das Olimpíadas, e cada elemento construtivo desse empreendimento tinha uma informação para orçamento, para quantitativo, um código interno capaz de conseguir fazer uma boa engenharia, vamos dizer assim. Então, o BIM, exemplificando em imagem, seria essa construção virtual, uma pré-construção virtual, né? E como que se dá essa evolução tecnológica, né? Então, a gente veio fazendo projetos há 2000 anos, mais ou menos da mesma maneira, desenhando, isso aqui é uma planta de um forro, pode ser o forro aqui do próprio auditório, e como eu consigo compatibilizar esse forro? Como eu consigo, de fato, imaginar isso daqui? É complicado, porque depende da interpretação do engenheiro, da interpretação do arquiteto em conseguir entender esse projeto. Com o BIM, eu consigo transformar aquelas linhas em 2D em algo desse tipo, que seria a modelagem 3D, onde eu consigo visualizar, de fato, o que está ocorrendo dentro daquele forro e entender o projeto de uma maneira muito melhor. Então, a ideia surgiu muito da indústria aeronáutica, da indústria de manufatura. Por quê? Um dos grandes casos que a gente tem dentro da literatura do BIM é o caso do arquiteto americano Frank Gehry, do Museu Guggenheim de Bilbao, onde ele, em 1991, ele começou um projeto bastante interessante, que é este daqui,
E ele sentiu muita dificuldade de conseguir transformar as ideias que ele tinha na cabeça dele nas ideias de representação de projetos de engenharia para mandar para campo. Então, aqui no canto inferior direito, a gente tem o modelo BIM daquele empreendimento. E somente com a construção 3D, com a atualização do BIM, a utilização do BIM naquele empreendimento, ele que conseguiu colocar as ideias dele de uma forma executiva. Então, ele pensava com uma inspiração, ele via uma barbatana de peixe, ele pensava que aquela barbatana de peixe ia virar um pedaço da fachada do prédio dele. Ele só conseguiu transformar isso pegando exemplos da indústria aeronáutica, com softwares daquela indústria, adaptando para a indústria de arquitetura, engenharia e construção, para conseguir soltar desenhos que o pessoal na obra de fato entendesse. Então, essa evolução se deu, esse é um projeto icônico dos anos 90, mas que ele diz muito com relação à evolução do BIM na utilização dos projetos, né? E quando a gente fala de BIM, essa curva é uma das mais famosas que a gente tem dentro da literatura do BIM. É uma curva do Patrick McLonin, um consultor hoje da Autodesk, mas na época ele trabalhava num dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, que é a HOK, nos Estados Unidos. E ela fala onde eu tenho na vertical o esforço e o efeito de um projeto, e na linha do tempo eu tenho ela na horizontal. Então, com as famosas já detalhamentos de projeto, por exemplo, como o estudo preliminar, o anteprojeto, o projeto básico, o projeto executivo, a obra, a operação. Então, é o tempo de vida do projeto. E o que ele fala, né? O que o Patrick fala? Ele coloca que, no início do projeto, a sua habilidade de fazer alterações, de definir a arquitetura, a estrutura, as instalações, você tem uma habilidade muito grande de conseguir fazer alterações de projeto, porque você está concebendo. Só que, inversamente proporcional a essa linha, você tem a linha de custo, onde o custo para fazer alterações de projeto, no início do empreendimento, ele é muito menor, porque você ainda não tem grandes definições. E o que ocorre hoje no processo tradicional com CAD, que é Computer Aided Design, que é desenho assistido por computador, que é o projeto em 2D no processo tradicional, é que toda a definição, o esforço de compatibilização, ele ocorre no projeto executivo. Então, o entendimento do projeto, as definições de projeto, eles vai ser dado muito nessa fase do projeto, uma fase mais avançada. E o BIM ele vem para conseguir fazer com que essas definições, esse entendimento melhor do projeto, ele seja feito numa fase inicial, porque você já tem o 3D, você já tem um entendimento muito melhor, uma qualidade de informação melhor no início do projeto. Então, essa curva ela tende a ser deslocada para o início, onde as suas habilidades para fazer alterações são maiores e o seu custo de alteração é menor. Então, a gente tem alguns dados que eu vou mostrar daqui a pouco que também mostram que isso economiza dinheiro no campo, com interferências, uma série de coisas. Bom, em termos de conceituação, mais ou menos isso. Em termos de aplicação, como que eu levo isso para o nosso dia a dia de arquitetos, engenheiros e depois para a população no geral, né? Dentro do processo tradicional, eu sempre gosto dessa imagem. Esse é o Grand Canyon nos Estados Unidos, porque ele mostra muito bem como é o nosso processo tradicional de projeto, onde, de um lado, eu tenho o projeto, do outro lado, atravessando aquele vale entre uma montanha e a outra, eu tenho a obra. E no meio desse Grand Canyon, eu tenho toda a informação que eu necessito para fazer aquela obra, para fazer aquela construção. Então, por que isso ocorre? Porque as informações são fragmentadas. Você tem stakeholders diferentes, você tem partes interessadas diferentes, com cada um cuidando do projeto de arquitetura, de instalações, de estrutura, e eles vão se falando somente nas fases de compatibilização. Quando vai para a obra, essas informações estão também fragmentadas, você depende da interpretação do projeto de cada profissional, e a informação ela fica nesse vale, nesse limbo. E o que o BIM pode ajudar nessa questão? O BIM ele é um conceito, a modelagem da informação da construção, ele é um conceito muito amplo, você pode aplicar para diversas coisas, e aqui a gente tem um ciclo de vida da edificação. Então, você pode utilizar o BIM numa fase conceitual de projeto, no desenvolvimento, para fazer análise de sustentabilidade, para documentar,
para levar um produto para fabricação numa fábrica, para fazer planejamento e orçamento, para fazer construção e logística, operação, manutenção. A grande chave do BIM é que a informação vai percorrer esse ciclo de vida de uma forma unificada. Você não perde a informação. A informação ela é contínua. Então, aquilo que a gente coloca no projeto conceitual, ele percorre esse ciclo de vida e pode, se você tiver um processo bem estruturado, quem vai operar a edificação pode ter um ganho muito grande. E como o projeto conceitual, o que a gente teria, né? Então, a gente tem vamos esperar o vídeo rodar. O que a gente teria é mais ou menos esse vídeo que eu trouxe, onde o arquiteto, geralmente, ele tem um pouco de resistência de utilizar a tecnologia numa fase inicial de projeto, porque ele tem a criatividade dele, ele quer desenhar, quer fazer croquis. Ele acha que vai perder a capacidade criativa dele utilizando a tecnologia. Então, eu trouxe esse exemplo onde você pode utilizar a própria tecnologia e otimizar o seu tempo de trabalho e sem perder a questão da criatividade. Então, você tem um dispositivo móvel com uma caneta, onde você pode desenhar aquela edificação já analisando o entorno, já fazendo uma série de análises de luz, sombra, análise solar, capacidade de conforto ambiental. Se eu inclinar essa edificação 5 graus para dentro, 5 graus para fora, qual que é o impacto disso em termos de conforto? Então, a tecnologia ela pode auxiliar muito nessa fase de projeto, onde você pode depois levar tudo isso para um software que é o Autodesk Revit, que vai fazer todo o desenvolvimento do projeto, e você pode utilizar todo esse benefício da tecnologia sem perder aquela informação inicial do projeto. E quando você fez a conceituação, a concepção daquele projeto, e o projeto vai evoluindo e você tem a evolução dele em termos de compatibilização, em termos de ajustes de projeto em si. Esse é um dado muito interessante, esse é um estudo do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde essa simples interferência de uma viga batendo com uma tubulação, foi feito um cálculo de quanto isso custaria. Então, imagina, eu tenho o meu projeto numa fase inicial. No processo tradicional, eu não consegui enxergar essa interferência, porque as linhas são em 2D, são um processo tradicional. E isso chegou na obra e foi executado. Quanto que isso custa? Isso custa exatamente R$ 2.932,35 por interferência. Então, é um custo disso sendo executado no campo. Imagina, para cada interferência de projeto, simples assim, existem outros exemplos, outras vertentes que podem ser feitas também. Mas o que está sendo contabilizado aqui? O tempo que o engenheiro do campo está parando e pensando, isso é uma falha de execução ou é uma falha de projeto? O tempo para encontrar uma solução, o tempo para você desenhar a solução e executar no campo, o desperdício de material. Então, esse é um dado muito forte, que se alinha bastante com alguns estudos que falam que 30% dos custos globais da construção civil são gastos em ineficiência de trabalho, erros de coordenação e desperdício de material. É muito dinheiro indo pelo ralo por falta de coordenação, e a tecnologia, o BIM hoje, ele está aqui para conseguir evitar esse tipo de desperdício. Você vai perder tempo com soluções de projetos, você não vai perder tempo caçando esse tipo de interferência. E o BIM, ele também, com vários usos, você pode aumentar também a qualidade de apresentação de projetos. Então, a partir do momento que você tem um modelo 3D, esse aqui é o aeroporto de Perth, na Austrália, onde o próprio modelo 3D serve de documentação para quem vai executar, para o mestre de obra pegar essa prancha e executar aquilo no campo. Então, imagina o pessoal na obra tendo esse tipo, ele não vai mais interpretar 2 linhas de projeto. 2 linhas, isso é uma parede, isso é uma porta. Aqui não, ele vai enxergar exatamente o que ele tem que executar. Ele consegue ter uma qualidade tanto de projeto quanto de execução muito melhor, um entendimento muito melhor daquilo que está sendo executado, né? E com tudo isso, você consegue também chegar no nível de utilizar esse modelo 3D para fazer planejamento de obra. Então, eu quero saber como a minha obra vai estar no dia 23 de agosto de 2017.
eu consigo colocar o meu cronograma de projetos em conjunto com o meu modelo 3D e fazer esses estudos e essas análises diretamente de uma forma visual. Eu consigo posicionar gruas, eu consigo posicionar, estudar melhor o meu canteiro de obras, sabe, fazer comparações entre aquilo que foi planejado com aquilo que foi executado, saber se o meu tempo de projeto com o meu tempo de execução na obra ele está de acordo. Então, são vários... a partir do momento que você tem um modelo 3D, quanto mais uso você conseguir dar para ele, melhor vai ser o seu retorno de investimento. E uma coisa muito importante é que, para cada uso, você tem que pensar qual que é o nível de informação que eu vou colocar dentro do meu modelo, né? Esses modelos 3D, eles sem informação, ele vira praticamente uma maquete eletrônica. Então, é importante colocar que, para cada uso que você for dar, sempre a pergunta mais importante é o que eu vou fazer com esse modelo e qual é o tipo de informação que eu vou ter que colocar ali para conseguir fazer tudo isso. E aqui eu sempre dou esse exemplo em apresentações, porque isso aqui não é Estados Unidos, não é Reino Unido, não é Singapura, isso aqui é São Bernardo do Campo, aqui pertinho, onde a tecnologia está aliada ao canteiro de obras. Então, você hoje tem tecnologia para chegar via dispositivo móvel. Aqui a gente tem uma engenheira de campo fazendo uma análise, conferência de ficha de verificação de serviço no campo, a partir de um tablet. Ela está checando dimensões, ela está checando se foi executado da maneira correta, ela está checando se ela pode pagar o fornecedor dela ou não via um dispositivo móvel, porque a tecnologia está aí para auxiliar os engenheiros. Então, um dado muito interessante desse empreendimento é que essa engenheira ela ganhou 16% do tempo dela para fazer qualquer outro tipo de coisa que não fosse buscar informação. Que não fosse resolver problemas. Por quê? O projeto foi feito em BIM. O projeto chegou compatibilizado na obra. Então, e com essa tecnologia, a informação não estava fragmentada, estava centralizada dentro de um único dispositivo. Imagina, 16% do tempo é praticamente um dia da semana que ela ganhou para pensar em qualquer outra coisa que não seja problema de execução, problema do dia a dia caçando informação. Então, é um dado muito forte de eficiência de como a tecnologia pode, de fato, auxiliar no dia a dia de projeto. E, olhando para quem vai, de fato, operar a edificação, esse é um gráfico muito interessante, porque ele mostra um comparativo da evolução do projeto, no nível desde o início da viabilidade até a parte de construção, e depois a gente tem a operação e manutenção. Então, no comparativo, o que a gente tem? A gente tem o processo tradicional, onde o nível de informação ele sobe e sempre quebra quando você tem as trocas de estudo preliminar para anteprojeto, de anteprojeto para projeto básico. Porque as informações estão fragmentadas. E quando você vai para a operação, nessa parte do meio do gráfico, o nível de informação ele cai abruptamente, porque são outras partes interessadas, são outro público. E o que ocorre, que o BIM ele vem auxiliar, é que você tem uma linha contínua do nível dessa informação. A informação ela não fica fragmentada e ela não se perde. Ela continua até o final da construção e quando tem a troca de quem vai fazer a operação de edificação, ele consegue se manter no nível muito alto de informação, porque ele não está procurando o que foi executado, ele não está procurando as informações se tem garantia, se não tem, porque tudo isso está de forma unificada. E por que isso é importante? Porque o processo de projeto e construção ele dura ali de 1 a 5 anos, dependendo do tamanho do empreendimento. Só que, como o próprio Aguni já falou, você botou o filho no mundo, você vai ter ali 20 anos ou mais de operação e manutenção daquele projeto. E o que acontece? Se a gente parar para dividir os custos do empreendimento entre projeto, construção e operação, você tem 20% do custo total desse empreendimento, desse ciclo de vida, com projeto e construção. E 80% desse custo do empreendimento vai ser com manutenção. Que tipo de manutenção? Manutenção predial, mudanças corporativas, controle de ativos, retrofit, aquisições, controle de espaço físico e layout. Então,
é um dado muito forte. O grande beneficiário do BIM, no final das contas, é quem vai operar a edificação, é quem vai receber essa massa de dados de uma forma muito bem organizada, né? E passando, então, para os casos já de estágio de adoção, como que está isso no mundo, né? Como que isso está posicionado, né? Então, eu posso fazer tudo isso, uma tecnologia fantástica, eu posso usar esse conceito para várias coisas. Mas como que o mundo está se posicionando com relação a isso, né? A gente tem o BIM no mundo com várias iniciativas em vários países, praticamente todos os países de ponta têm algum tipo de iniciativa, e o Brasil não poderia ser diferente. Então, o Brasil, a gente tem a norma BIM brasileira, que é a BNT 15965. É uma norma que começou lá em 2011, já tem 4 partes publicadas, tem mais 3 para sair. E o Brasil não está... isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. A gente não está tão atrás assim, a gente não está tão atrasado em termos de adoção de tecnologia como os Estados Unidos, como outros países, né? A gente tem muita coisa interessante aqui no país, e a própria norma é algo que vem como um pensamento estratégico, começou lá pelo Plano Brasil Maior, em 2011, mas é um caso muito interessante de como o Brasil está se posicionando dentro desse mercado. E falando especificamente do caso de Singapura, esse é um caso muito interessante porque ele é muito prático. Eles pensaram de uma maneira muito bem estruturada para resolver os 4 grandes problemas que eles tinham, de desafios, e eles traçaram estratégias para resolver esses problemas. Então, se a gente falar do primeiro desafio, que era falta de demanda de BIM, eles tinham esse problema. Eles conheciam a tecnologia, mas não tinha demanda para isso. O que eles pensaram? Eles pensaram que uma estratégia onde o setor público tinha um papel fundamental para criar essa demanda. E eles pensaram também, a partir dessa criação dessa demanda, em promover casos de sucesso. Então, o que Singapura fez com o setor público, né? Ele implementou em 2008 o primeiro sistema de aprovação de projetos. Então, ele falou para o mercado o seguinte: você vai fazer uma aprovação aqui no meu país, eu já aceito essa tecnologia. Você pode me mandar o modelo que eu vou aceitar. Esse sistema é chamado de CoreNet, que significa Construction Real Estate Network. Ele tem o processo gradual de exigência, então não foi algo mandatório do dia para a noite. Ele começou esse processo em 2008 e esse processo ele foi sendo evoluído. Em 2013 você tinha arquitetura, obrigatoriamente arquitetura para projetos acima de 20 mil metros quadrados, tinha que ser entregue em BIM, não tinha conversa, né? O processo tradicional ficou para trás. Em 2014 teve outra exigência, em 2015 praticamente virou a chave, só se aceita projetos em BIM em Singapura. Eles criaram um site oficial do governo com todo o conteúdo de BIM. Eles criaram simpósios oficiais para promover palestras e promover casos de sucesso. E eles criaram uma iniciativa muito bacana, que é uma iniciativa do governo premiar as melhores iniciativas e publicar isso em revistas especializadas, né? Então, como que eles promovem isso? Eles fazem análise dos projetos, dos empreendimentos públicos, e colocam, por exemplo, o caso 2 é um caso que eu gosto bastante, onde ele fala que ele economizou 10% do cronograma, do custo total da obra porque ele utilizou o BIM. Como que eles fazem isso? Eles fazem uma análise minuciosa daquilo que foi planejado, com aquilo que foi executado. E eles, para incentivar o mercado a adotar a tecnologia, eles vão fazendo esses pequenos inputs de casos reais, para motivar o mercado a falar, esse negócio dá certo, essa tecnologia ela funciona e a gente pode sim utilizar aqui dentro. Aí a gente tem a falta de demanda, tecnicamente foi resolvida, mas a gente tem uma resistência muito grande. Como quebrar o status quo do mercado? Como remover impeditivos, né, que seria a estratégia que eles adotaram? Então, o que eles criaram em Singapura? Um comitê para pensar o BIM de uma maneira estratégica, para definir os padrões que seriam feitos, para definir as exigências e, principalmente, para aconselhar o governo e as empresas a como se utilizar da tecnologia. Então, como que eles removeram esses impeditivos a partir desse comitê? Eles desenvolveram diversos manuais BIM. Eles desenvolveram, eu quero fazer arquitetura em BIM. Tem
um manual BIM do governo falando, ó, a arquitetura você faz assim, a estrutura você faz desse jeito, o projeto de instalações você faz assim. Tem o problema também de como contratar e solicitar, então o governo definiu, só aceito em BIM. Aí você tem a Secretaria da Educação, a Secretaria da Habitação, vários órgãos debaixo do governo, pensando, ok, mas como eu solicito, como eu contrato isso, né? E eles criaram também um fórum de gerentes BIM, onde esse fórum ele dá o feedback para esse comitê do governo do aquilo que foi executado. Então, ele desenvolve melhores práticas, desenvolve como endereçar os problemas técnicos. Então, esse comitê ele tem um link muito forte com o mercado, né? E outro propósito desse comitê é desenvolver os objetos e componentes para arquitetura e engenharia. Então, o resultado de tudo isso é que a gente tem 15 arquivos iniciais de projetos. Então, eu tenho meu software, Autodesk Revit, vou fazer projeto. Eu tenho um arquivo do governo que eu baixo e começo a fazer o meu projeto de arquitetura. Isso tem para praticamente 15 disciplinas, e a gente tem 7 manuais de orientações para projetos em BIM do governo, oficiais do governo de Singapura. Então, o governo disponibilizou esse conteúdo para o mercado. Outro desafio que a gente tem, que eles tinham naquele caso, seria, ok, resolvi demanda, estou removendo os impeditivos, mas o mercado ainda assim não tem maturidade ainda para conseguir evoluir. Então, o que eles fizeram? A criação de programas especiais e vínculo com a academia. Esse é um dado muito importante. Dentro desse programa com a academia, a gente tem aqui embaixo todas as universidades que têm convênio com o governo de Singapura, onde eles formaram já 4.500 profissionais de indústria nesse meio tempo. Eles estão formando 2.000 estudantes por ano em cursos de BIM, eles estão entendendo, os estudantes estão saindo para o mercado sendo capacitados nessa tecnologia. Foram criados mais de 40 programas regulares com o currículo BIM. Então, se eu quero fazer um curso de manhã, de tarde, de noite, período integral, eu consigo. Você consegue fazer tudo isso. Ampla oferta de cursos, capacitação com os professores e forte vínculo com as universidades. E aí, com esse planejamento estratégico, eles ainda assim tiveram uma resistência grande do mercado. E como que eles resolveram isso? Com uma questão de incentivos de adoção de tecnologia. Ok, estou exigindo, mas qual é a contrapartida que o governo vai me dar para poder... o custo de projeto, o custo do software é mais caro, o custo do profissional é mais caro, o que o governo atuou nessa questão, né? Desde 2008, o governo de Singapura tem alguns programas, se você vai fazer obras para o governo em BIM, eles distribuíram cerca de 20 milhões de dólares para 107 empresas que estavam trabalhando dentro dos empreendimentos do governo. A gente tem, dentro desses 20 milhões de dólares, nessas 707 empresas, algo em torno de 21,5% de ganho de eficiência. O que é o ganho de eficiência aqui? Economizou no orçamento da obra, economizou em fase de projeto, economizou uma série de quesitos, né? São mais de 180 empreendimentos públicos já dentro dessa tecnologia, e dentro desse programa do governo, a gente tem 8.000 profissionais treinados e capacitados na tecnologia BIM. E aqui tem um dado muito interessante que, olhando a pizza, a gente vê claramente a questão de quem é o maior beneficiário da adoção da tecnologia, que são os contratantes. O azulzinho, os 55% que a gente tem aqui, são os contratantes. Então, quem foi o maior pedinte, vamos dizer assim, para o governo em termos de incentivo, foi quem vai contratar os projetos, quem vai construir tudo isso, né? E aí, com tudo isso, de 2008 a 2013, eles já tiveram uma série de benefícios, e foram relatados que praticamente 80% dos que responderam essa pesquisa apontavam como melhoria de apresentação de projetos, solução de conflitos previamente, melhoria no processo de documentação, redução de retrabalho, redução de erros e requisição de informação em campo. Então, eles conseguiram ter uma exata noção de que a tecnologia trouxe um grande benefício para dentro não só para o governo, mas para o governo também. E aí, em 2013, eles tinham esses desafios e estratégias, eles começaram a fazer um plano de 7 anos
com relação à revisão de estratégias, né? Então, em termos de estratégias, no primeiro momento, quando eles estavam falando de promover casos de sucesso, eles já alteraram um pouco a mentalidade para vamos falar de BIM para facilities. Por quê? Todos aqueles modelos que foram desenvolvidos nos últimos 5 anos, aqueles modelos estavam começando a ficar pronto e você ia ter uma obra com o modelo BIM, mas sem saber o que fazer com aquele modelo que foi gerado. Então, eles começaram a traçar estratégias para utilizar esse modelo, de fato, para operação e manutenção. Eles removeram alguns impeditivos, mas começaram a acelerar o processo de transformação. Então, a questão de criar novos manuais, criar outros conteúdos, eles contrataram mais gente e começaram a desenvolver mais esse tipo de material. Com o vínculo com a academia, eles começaram a criar novos programas de mestrado, pós-graduação, doutorado, iniciação científica, a partir do momento que você começa a ter problemas mais específicos, não problemas tão abrangentes, né? Em termos do mercado, eles aumentaram os vínculos entre o mercado privado e o governo, em termos de bolsas, em termos de outras formas de incentivo também. E esse é o plano revisado de estratégias do governo de Singapura. E aí a gente chega no caso do Reino Unido. O processo de Singapura é um processo amplo, um processo bastante legal, com uma série de resultados. Mas, em 2012, eu gosto muito dessa frase do chefe de gabinete do governo do Reino Unido, que é o Francis Maude, naquela época, porque o mais importante, na minha visão, em termos de BIM para o governo do Reino Unido, não é a estratégia que ele estava utilizando, muito parecida com Singapura, para fazer a adoção de tecnologia. O mais importante está nessa frase do Francis Maude, que é todo o setor adotando BIM vai nos colocar na vanguarda da nova era da tecnologia construtiva e posicionar o Reino Unido como líder global em BIM. O que significa isso? Significa que o governo está pensando estrategicamente numa competição global. Então, imagina que as empresas do Reino Unido estão competindo com outras empresas de outros países para pegar um projeto em Dubai. As empresas do Reino Unido têm uma vantagem competitiva. Então, isso é um pensamento muito forte estratégico, onde a gente já vê alguns casos de empresas do Reino Unido vindo pegar projeto no Brasil, indo pegar projetos nos Estados Unidos, na Ásia e na África. Então, eles estão com um posicionamento muito forte em termos de estratégia. E uma coisa importante que desde dia 4 de abril desse ano virou a chave dentro do Reino Unido, você só entrega projetos para o Reino Unido se eles estiverem em BIM, né? E alguns estudos que eles fizeram, além dessa questão estratégica, foi da forma de economia que eles poderiam ter. Então, eles estimavam uma economia de 2 bilhões de libras em termos do que poderia ser feito com a adoção da tecnologia. E até 2025, eles querem ter uma série de benefícios, como 33% de redução de custo de manutenção, 50% de redução de tempo de projeto, de diminuição de gases de efeito estufa, diminuição do déficit comercial. Então, é um plano muito estratégico que se adapta até às áreas de negócio do governo, né? E no Brasil, como que está a tecnologia? Como que está sendo pensado, né? O que já tem de iniciativa? A gente tem o Estado de Santa Catarina já falando um pouco sobre BIM, já exigindo BIM nos seus projetos. A gente tem o DENIT adotando a tecnologia também a favor da transparência. A gente tem algumas obras da Copa do Mundo, tiveram algumas iniciativas em BIM também. A gente tem uma comissão do desenvolvimento urbano com o deputado Júlio Lopes já pensando em uma lei obrigando que todo empreendimento público acima de 7 milhões de reais seja obrigatório o uso do BIM. Você tem o Banco do Brasil com editais já solicitando BIM. Você tem a Infraero solicitando BIM. Você tem a FDE com audiência pública realizada no dia 14 de junho. O Ricardo vai dar mais explicações. A gente tem a CPTM na figura do Silvestre também, vai falar um pouco sobre o caso deles. E como que o governo ele pode auxiliar, né? Então, imagina que a gente tem uma forma de incentivo de adoção dentro, que eu coloco como 3 pilares primordiais. Então, a gente poderia ter o governo do Estado de São Paulo trabalhando com
com a adoção do BIM, criando um comitê entre todas as empresas públicas que já têm algum tipo de iniciativa, para que eles se conversam e troquem informações. Isso é primordial. Essa coordenação estratégica é primordial. Outra coisa que o governo pode fazer, você tem, assim como o governo de Singapura fez, aí são vários estudos, tem que entrar economista, uma série de coisas, mas qual que é o ganho? Por exemplo, você tem alíquotas de imposto de 27%, 15%, 11,5% para software, para consultoria, treinamento. Por que não baixar um pouco essas alíquotas e dar um canal de entrada melhor para quem vai fazer o investimento, que é o arquiteto, que é o projetista, que é o calculista? Você tem também um segundo pilar muito importante, que é o vínculo com a academia. Então, a gente teve na semana passada um lançamento muito interessante de um programa do governo do Paraná, onde os alunos que quiserem fazer iniciação científica têm um fundo diretamente bancado pelo governo. Então, iniciação científica em BIM, obviamente, né? Esse vínculo com a academia é fundamental, porque no dia a dia de trabalho, é difícil você parar para pensar para resolver problemas que são muito específicos. Então, a academia pode ajudar muito nessa difusão, em solucionar esses problemas. E a gente tem no mercado corporativo, o mercado privado, o que poderia ser feito nessa questão? Ele, no final das contas, é que vai alavancar a tecnologia em níveis de adoção, o que vai entregar aquilo que o governo está solicitando. Se ele não estiver preparado, vai ser um pouco complicado, né? Então, o que poderia ser feito de incentivo para que as empresas, de fato, utilizem essa tecnologia? Você tem, por exemplo, a certidão negativa de débito, que é algo essencial para tirar o habite do empreendimento. Você tem a alíquota ali de 15%, 16%. Se baixar 1% disso de um custo da obra, você já paga toda a implantação de tecnologia, tudo aquilo que vai ser realizado. Então, são formas de incentivo que podem ser feitas a níveis de estratégicos de governo, academia, mercado privado, para ser feita a adoção de BIM, né? Bom, no geral, o que eu tinha para passar para vocês em termos de conteúdo era isso. Agradeço imensamente a oportunidade, deixo aqui os meus contatos. Gostaria de falar que a gente, em conjunto com o Ivo Mainardi do Metrô, a gente lançou o podcast Fala BIM, que a gente está discutindo todas essas questões de BIM. Então, eu acho que é um bom canal de comunicação e agradeço imensamente aí a oportunidade e fico à disposição para perguntas mais para frente. Muito obrigado.